E aí, tudo bem? Olha só, aula da semana. O que a gente tem? A gente tem prefixos e sufixos. O que eu vou te falar e explicar a respeito disso? Prefixo são coisas, partes pequenas que a gente coloca no início das palavras. E sufixo são partículas pequenas, partes que a gente coloca no final das palavras. Por que isso é importante para a gente? Como que isso vai se juntar a cognato? Primeiro, quando a gente estava estudando os cognatos, eu falei, isso aqui facilita a sua vida na hora de ler textos e entender que as coisas, as palavras nas duas línguas, no inglês e no português, elas se parecem e podem te facilitar. Não é uma coisa que é impossível de se fazer você começar a ler numa outra língua, por mais que você não tenha grandes fluências nessa outra língua. Agora, vem um pouco de uma malandragem que eu costumo perceber, que é o seguinte: além de você perceber que existem palavras iguais, é importante que você saiba que existem terminações de algumas das palavras ou começo dessas palavras que podem te ajudar, por mais que você não saiba qual é a palavra, às vezes olhando o final dela ou o início dela, você já começa a entender que ali tem um significado específico. Você não pode saber exatamente qual, mas já te deixa num caminho, algum caminho. Então, a gente vai começar a falar dos prefixos que eu deixei lá. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, o primeiro, eu tinha colocado alguns como exemplo. É importante dizer que eu não vou ficar dando aula de prefixo e sufixo, porque senão vai virar uma aula de português aqui, de eu ficar explicando o que é prefixo e sufixo para vocês. Então, um dos primeiros era anti, que era a ideia do contra. A gente tem isso no português também, né? O anti, alguma coisa que é contra. Então, se eu tivesse anti-terror war, seria o quê? Seria uma guerra contra o terror, anti-terror, né? Então, esse prefixo também existe no português. Se você fez isso numa palavra em inglês, significa exatamente isso, anti, contra. Eu vou pular alguns, vou ficar falando de todos os exemplos que estavam lá, mas só para exemplificar. A gente tem outro prefixo que é o re, que é também um que tem no português, que é o re, que é a ideia de novo. Então, se eu pego uma palavra como do, que é fazer, e coloco redo, refazer. Então, se você pega qualquer verbo e coloca um re antes dele, é fazer de novo aquilo, né? Então, try, que é tentar, e retry, retentar ou tentar de novo. Outro prefixo importante, deixa eu pegar dos exemplos que a gente tinha lá, era dis, que é a ideia de separar. Então eu posso botar obey. Então, obey, obedecer. Disobey, que é a ideia do não também. Então, desobedecer, que é o que a gente tem em português também, que é o des, né? O desobedecer também é essa mesma construção. Então, se você vê isso em inglês, já começa a perceber. Você vê que, por exemplo, tem uma palavra com re. Então, por exemplo, play. O que é play? Play pode ser jogar, pode ser tocar, né? Você dá o play num aparelho de televisão ou de áudio, é para você dar início àquilo. Se é replay, você vai fazer o quê? Você vai dar o play de novo. Tem essas lógicas. Então, start não é um cognato, não parece com nada em português. Mas restart é recomeçar. Então, esses prefixos e sufixos, por mais que as palavras não sejam cognatas, te ajudam às vezes a perceber qual é o significado daquilo. Agora, nos sufixos, o que a gente tem? A gente tem os finais das palavras que podem nos dizer alguma coisa. Então, a gente vai ter, por exemplo, o primeiro que eu coloquei lá era o sufixo com ing. E esse ing significa o quê? Significa que ele pode ser duas coisas. Ele pode ser ou uma palavra terminada com NDO do português. Então, se você prestou atenção em alguma das suas aulas, talvez na vida, você já deva ter visto isso e não seja tão difícil agora. Então, ING, NDO, significa o quê? Eu botei um exemplo que era She's preparing the presentation. Então, preparing vem do verbo prepare, que é preparar. E aí, se eu boto o ING, vai virar preparando. Então, ela está preparando a apresentação. Eu tenho outra possibilidade, que é eu formar um adjetivo, ou seja, a característica de algo com esse ing. Então, eu tenho lá a palavra an irritating sound. Então, irritating vem do verbo irritate. Mas ali não é irritando, ali vai ter irritating sound. Sound é a palavra som, então vai ser um som irritante. Aí é o adjetivo, a característica daquele som. Então fica nessas duas. Na hora de você ler um texto, se tem uma palavra com ing,
vê se faz algum sentido você traduzir ou com NDO ou como um adjetivo para aquilo, né? Como uma característica para alguma palavra que está perto, geralmente a palavra que vem depois. A gente vai falar disso daqui para frente, em alguma outra matéria. Mas a ideia é mostrar para vocês essas técnicas de interpretação e tradução, que é o quê? Tenta por um caminho, não está dando certo, tenta pelo outro. Mas é importante que você conheça que existem esses caminhos. Então, ou você traduz como ING, ou você traduz como um adjetivo. Outro que é muito comum, que é o ER ou OR. Né? Isso aí salva muitas vidas na hora de ler texto. Você está perdido, você consegue se encontrar de alguma forma. Esse ER ou OR, na maioria das vezes vai significar pessoa que faz aquilo. E aquilo é a palavra onde ela está se juntando. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de sing, que é cantar. Se eu pego o verbo cantar e coloco ER no final, eu vou ter singer. E singer é cantor ou cantora, mas cantor. Temos também a palavra play. Então, play, jogar. Ou tocar, instrumento musical, seja lá o que for. Então, play vai virar player com ER, que vai ser jogador ou tocador. Então, tocador de guitarra, player, guitar player. Jogador de futebol, football player. Então, esse ER no final, eu posso pegar verbos em inglês. Por exemplo, eu posso pegar o verbo comer, que é eat. Se eu pego esse verbo e coloco ER no final, vai virar eater. Tá vendo? Então, às vezes num texto você pode nem saber o que é eat, porque não é cognato, não se parece em nada com português. Mas você vai ver e falar assim, não, calma aí, isso aqui tá com ER no final, tem a possibilidade de ser uma pessoa que faz isso. Aí a sua preocupação é o quê? Só procurar o que é eat, porque o resto você já sabe. E às vezes pelo contexto até você consegue entender que a pessoa que faz aquilo e logo mais pra frente vai estar falando de comida e você vai entender que pode ser comedor ou alguém que come alguma coisa. Pessoa que come, ou seja lá o que for. O último que eu vou falar aqui é o LY. E o LY é a terminação mente do português. Então na maioria das vezes isso vai acontecer. Nem em todas, mas a maioria vai acontecer. Então você vai ter finally. Você tem a palavra final, coloca um LY, vai virar finally. Então, finalmente. Outra era honestly. Então, honesto. Honestly. Então, honestamente. Se você vê isso nos textos, fica mais fácil. Você vai começar a perceber que essas coisas se repetem. E aí, como elas se repetem, você vai vendo, isso aqui eu posso não saber o significado, mas eu sei que esse LY é a terminação mente. Então, isso já vai te levando para caminhos de interpretação mais fáceis. Então, minha proposta para essa semana é muito simples, é mais uma proposta de atividade de pesquisa. Eu quero que você olhe na sua casa o nome de aparelhos, pode ser eletrodoméstico, de limpeza, de televisão, de som, o seu celular, onde tem alguma coisa escrita, porque muitos aparelhos têm coisas escritas em inglês, né? Então, eu quero que você tente ver o que tem na sua casa aí que foi fabricado, que está escrito em inglês alguma coisa, nessas partes de trás, no seu celular, quando abre a capa e vê lá dentro, alguma coisa, ou nomes de produtos, nomes de aspirador de pó, eles sempre têm uns nomes assim, então tenta ver se você consegue entender alguma coisa do que está escrito ali. Procura por cognatos, vê se eles são falsos ou verdadeiros, e também procura por essas terminações e inícios de palavra. Vê se você encontra, por exemplo, essas terminações com OR, ER e por aí vai. Tá bom? Na próxima aula a gente vem com uma atividade de revisão. Então é importante que você já comece a estudar coisas que a gente já está vendo. Tá? Volta um pouco nos conceitos passados para a gente começar a revisar bem e para você não se perder. Porque daqui a pouco a matéria começa a ficar um pouquinho mais densa, um pouquinho mais, não complicada, mas um pouquinho mais extensa, com muita coisa para você saber fazer, então não dá bobeira. É isso aí, tchau, acabou, fui.